boa tarde a todos, boa tarde ao público da SET, aos nossos palestrantes convidados e a todos que nos acompanham aqui hoje nesse evento online. Meu nome é Anelisa e eu tenho o prazer, então, de trazer o tema do 5G e o tema das parabólicas e da migração das parabólicas domésticas aqui para o ambiente, para o evento online da SET. A gente vai ter hoje a presença de vários debatedores, que eu queria, então, iniciar os trabalhos agradecendo a presença, em nome da SET, a participação aqui conosco nessa tarde. Vamos ter a participação do conselheiro Carlos Baigorre, conselheiro da Anatel, do senhor Arthur Coimbra, né, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Estará conosco também o senhor Samir Nobre, né, diretor-geral da Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, e o Luiz Carlos Abraão, que é diretor de tecnologia da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O assunto do 5G é um assunto de extremo interesse para todos, né, para cada um de nós individualmente e certamente para todos os profissionais do setor de mídia. Isso porque a gente tem no 5G, né, uma promessa de ser uma ferramenta que a gente vai usar individualmente nas nossas vidas e como elemento de conectividade nas nossas produções de conteúdo. Mas a operação do 5G, especificamente, né, na faixa conhecida como faixa de 3,5 GHz, ela interfere, né, nas nossas operações de contribuição e distribuição profissionais na banda C, e também afeta as recepções domésticas, né, nas parabólicas da banda C, que são aquelas parabólicas grandes, teladas, que a gente já se acostumou a ver em várias das paisagens aqui pelo Brasil. Então, o leilão do 5G, ele é um assunto, né, que esteve na mídia bastante tempo ao longo desse ano, e agora o documento está público, está publicado, está finalmente, né, finalizado, e o certame marcado para o dia 4 de novembro. Então, é nesse cenário que a gente começa aqui o nosso debate. Eu queria abrir a nossa conversa de hoje, então, já dando as boas-vindas ao conselheiro Carlos Baigorre e chamando para que ele faça ali os seus comentários iniciais, contando um pouco para a gente, já que ele foi um grande protagonista, né, desse processo, tendo assumido a relatoria de um edital de grande complexidade. Então, assim, por favor, boa tarde e conta para a gente um pouco, né, que balanço você faz do processo até aqui e de toda essa complexidade que o edital do 5G encerra. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, Anelisa. Obrigado, primeiramente, pelo convite, por poder estar aqui com vocês, com os espectadores, falando sobre 5G, esclarecendo as dúvidas que eventualmente ainda existam. Conforme você colocou, o 5G, o edital, a construção desse edital foi bastante complexa. Eu fui um dos relatores, né? O primeiro relator foi o conselheiro Vicente Aquino. Na ocasião também teve participação do conselheiro Emanuel, que pediu vistas, depois o conselheiro Moisés também. E cada um dos conselheiros que participou dessa construção teve a sua contribuição. E o tema aqui que a gente está discutindo, que é justamente essa faixa, esse pedaço da faixa de 3,5 GHz que tem interferência com as parabólicas, ela foi trazida num processo muito bem construído pelo conselheiro Moisés Moreira, que aumentou em 100 MHz a disponibilidade de espectro que estava sendo colocada para leilão. Mas, por outro lado, também trouxe essa necessidade de fazer essa limpeza da faixa da banda C estendida, né, para garantir a convivência do sistema 5G com as parabólicas que a gente chama de TVRO, né, que é o sistema de parabólica de recepção, que é fundamental para garantir o acesso à comunicação de milhares de famílias brasileiras. Então, assim, foi um processo bastante complicado, bastante complexo, né,
finalmente encerrou-se, né? E agora a gente está numa fase já que o edital publicado. Na última sexta-feira encerrou o prazo para apresentação de dúvidas e questionamentos por parte dos interessados. E está marcado para o dia 27 agora a primeira sessão do leilão, que é a sessão onde são apresentadas as propostas. Então, os proponentes que tiverem interesse em disputar blocos do leilão têm que apresentar as suas propostas, seus documentos, todos no dia 27. E no dia 4, conforme você mencionou, a gente tem a sessão de julgamento dessas propostas, onde vão ser definidos os ganhadores de cada um dos lotes e justamente quem vão ser aqueles responsáveis que vão usar a faixa do 3.5, que vão ser responsáveis, junto com a Anatel e com o Ministério das Comunicações, por garantir todo o processo de migração da banda C estendida para a banda KU, hoje utilizada bastante nos serviços de TV por assinatura via satélite, conhecido como DTH. A gente bastante confiante nesse processo, passamos por um processo bastante complicado também, que foi o processo da digitalização, do switch-off da TV analógica no leilão, que foi associado ao leilão de 700 MHz. Hoje, mais uma vez, nomeando aqui o conselheiro Moisés Moreira, o coordenador lá do GIRED, que é responsável por esse processo. Então, assim, temos uma boa experiência de conduzir processos dessa complexidade, e estou confiante que a gente vai conseguir fazer essa migração da banda C para a banda KU, que é um processo que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o consumidor, que vai ter acesso, vai continuar tendo acesso à diversidade de canais, mas agora com recepção digital. Vai ser bom para os radiodifusores também, porque vão sair dessa situação um pouco, digamos assim, complicada da TVRO, que não é, tem, do ponto de vista regulatório, tem alguns problemas, e eu acho que vai trazer, digamos, para a normalidade regulatória, né, uma normalidade regulatória, um serviço que é essencial para a comunicação de milhões de famílias brasileiras, como eu já disse. Mas, enfim, são diversos os desafios. O leilão não acabou, ele está começando agora, né, acabou a fase de aprovação do edital, e temos muitos desafios, conforme eu coloquei. Enfim, eu acho que esse era o panorama geral, a gente está bastante ansioso com ele, porque, conforme já foi dito em prosa e em verso, é o maior leilão de radiofrequência da história do Brasil. Temos radiofrequências de diversas características, faixas baixas como 700 MHz, faixas intermediárias como o 2.3 e o 3.5 GHz, e faixas milimétricas como o 26 GHz. Temos lotes nacionais, lotes regionais, lotes que só podem participar novos entrantes, enfim. Existe uma grande diversidade de características para cada um desses lotes, e nós estamos que atrair bastante interesse do mercado, de tal forma que esse leilão seja um sucesso no próximo dia 4. Enfim, eu acho que é isso, e devolvo a palavra à doutora Ana para fazer os esclarecimentos e responder as perguntas que aparecerem. Obrigado. Muito obrigada, conselheiro. Sem dúvida, a complexidade do leilão é enorme, né? A diversidade de faixas e a diversidade de modelos. E o ponto que você citou em relação à expansão, né, da faixa, agora de 3.300 a 3.700, trouxe, né, uma pequena superposição entre os serviços, né, fazendo com que o uso, né, da banda C estendida não mais se destine à operação de distribuição satélite, o SLP, e passe a ser parte da faixa do 5G. Isso trouxe, então, colocou ainda mais o setor de radiocomunicação e o setor de televisão, né, dos radiodifusores, para dentro desse debate. Então, eu tenho agora o prazer de chamar aqui os meus colegas das associações. Queria dar a palavra ao Luiz Carlos Abraão, diretor da ABERT, para fazer os seus comentários, né, a sua abertura aqui no nosso painel. Obrigada, Abraão. Bom, boa tarde, Ana, boa tarde a todos. Obrigado a você, agradeço o convite para participar do evento. Cumprimento a audiência, os demais participantes do painel, né, os colegas debatedores aqui, o Samir, da Abratel, o conselheiro Carlos Baigorre e o secretário de Telecomunicações, Arthur Coimbra. Bom, não é meu propósito aqui falar sobre os ganhos 5G,
para toda a sociedade e economia brasileira, mas dando um grande contorno rapidamente, a gente está falando de cerca de 150 bilhões em investimentos de infraestrutura, né, de conectividade para os próximos 20 anos, ou seja, extremamente relevante para o país, inclusive para a radiodifusão, que vai oportunizar, vai ser oportunizado, melhor dizendo, benefícios não só nos nossos processos de contribuição e de distribuição de conteúdo, mas também para outras operações e modelos de negócios que a radiodifusão vem expandindo, como no ambiente de OTT, de VOD, dentre outros. O leilão do 5G está, eu diria que está ingressando agora em uma fase decisiva com a modelagem final do edital, mas vale lembrar que esse processo ele foi iniciado lá atrás, né? Bem lá atrás, há mais de 10 anos, e desde lá a BERT, como representante do setor de radiodifusão, tem participado ativamente das discussões. Numa primeira fase, a necessidade era de se fazer reconhecer, aliás, como bem comentou o conselheiro, né, uma vez que a TVRO, as parabólicas, não eram consideradas como um serviço, né, não tinham a regulamentação como serviço, então a primeira grande necessidade era se fazer reconhecer a TVRO como uma operação de interesse público e, portanto, merecedora de proteção pelo poder público, né? O que foi alcançado através de política pública específica. Nunca é demais lembrar, o conselheiro também citou, que cerca de 20 milhões de domicílios brasileiros fazem uso dos sinais de TV abertos e gratuitos oferecidos pela TVRO, né, pelas transmissões por satélite. Isso representa em torno de 60 milhões de usuários, sendo que deixam uma parcela significativa conta apenas com essa forma de acesso à TV aberta, que traz informação, cultura e entretenimento. Para a gente ter uma ideia da grandeza desse número, a gente está falando aí de uma população, os 60 milhões, né, de uma população um terço maior que a população da Argentina, do porte de países como Itália, França e Inglaterra. Seguindo aqui um pouquinho na nossa linha do tempo, num segundo momento, nós tivemos trabalhamos na defesa da solução técnica para evitar as interferências, né? Quando tínhamos de um lado uma proposta de mitigação e de outro a proposta apresentada, trazida pela radiodifusão, da migração dos sinais TVRO da banda C para a banda KU. É uma solução que, por diferentes razões, se comprovou mais efetiva, né, e foi a escolhida, e reconhecida pela Anatel e recentemente pelo TCU como a melhor solução técnica e de utilização eficiente do espectro. Nesse momento, nós estamos aí próximos do ingresso de uma terceira fase, que é a de implementação de todo esse processo, e, ao nosso ver, ultrapassadas as fases anteriores, né, que tivemos naturais divergências, entramos numa fase executiva que todos os agentes, os atores de mercado e o poder público têm necessariamente a incumbência de alcançar esse objetivo da melhor forma, no melhor prazo e, como também lembrou o conselheiro, com segurança regulatória. Esse processo, na nossa visão, será, melhor dizendo, extremamente complexo e desafiador. Complexo porque envolve uma gama muito maior de atores impactados, quando comparado, por exemplo, com o edital do 4G, o edital de 700, além de envolver outras atividades paralelas que se tornaram fundamentais, como implantação do PAS, né, com o Programa Norte Conectado, rede privativa de comunicação, além de conectividade em escolas públicas. É intrinsecamente, portanto, desafiador, porque vai envolver uma sequência de ações necessárias, para que, de um lado, melhor dizendo, o 5G se torne realidade, e, de outro, a migração da TVRO para a banda KU, assim como a limpeza da faixa e o cuidado também com as recepções profissionais do serviço fixo de satélite, ocorram sem qualquer descontinuidade da operação para os usuários, especialmente para aqueles de baixa renda, né? De forma bem objetiva, temos de cumprir uma série de ritos e ações
eu citaria alguns, mas em benefício do tempo eu vou pular, mas culminando, obviamente, já que estamos falando essencialmente da questão das parabólicas, né, culminando essencialmente lá na frente com a distribuição e instalação dos kits KU, de modo que os domicílios, e aí estamos falando de cerca de 8 mil domicílios elegíveis para receber os kits, né, são esses a população hipossuficiente que faz uso deste serviço, desta operação, né, já tenham acesso, para que eles possam ter acesso ao kit e garantir a recepção dos sinais na nova faixa antes que o 5G chegue para interferir. Todos esses processos e prazos são extremamente desafiadores. De uma maneira geral, vão demandar especial atenção e empenho de todos os agentes envolvidos, mas eu diria como mensagem inicial, ela é sim de grande expectativa, mas também com a confiança de que, muito empenhados, podemos realizar um trabalho tão bacana, eu diria, e virtuoso também, quanto aquele que foi realizado no edital de 700, deixando mais uma vez um importante legado para o nosso país, trazendo, de um lado, a plenitude do 5G e, de outro, incrementando o serviço TVO, agora na banda KU, que, aliás, muitos vêm chamando por aí de TVO 2.0, uma referência, eu diria, interessante, porque vai ao encontro do processo de digitalização que houve na TV terrestre. Bom, era isso que eu queria falar inicialmente e agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Abraão. Eu queria, nesse momento, então, passar a palavra ao diretor-geral da Abratel, Samir, para que também faça suas considerações iniciais aqui no nosso painel e no debate de hoje. Obrigada, Samir. Bom, obrigado, Anelisa. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a SET pelo convite. Gostaria também de cumprimentar todos os meus colegas que estão dividindo esse painel comigo, o conselheiro Carlos Baigorre, o secretário de Telecomunicações Arthur Coimbra, meu colega Abraão, diretor de tecnologia da ABERT. Bom, eu acho que o primeiro ponto já que eu gostaria de ressaltar aqui é que eu acho que o ponto mais importante, o maior risco que nós tínhamos para a convivência do sinal de TVRO com até a quinta geração da internet, nós já superamos, que foi a certeira escolha pela migração, né? Nós tínhamos duas escolhas, duas propostas na mesa, uma solução definitiva, que sempre foi defendida pelo setor de radiodifusão, que foi a migração, e outra solução, digamos, paliativa, precária, que jogaria para um futuro próximo uma segunda decisão definitiva contra essa convivência, que era a mitigação. Mas, quanto a esse ponto, gostaria de ressaltar que desde o início das discussões, o Ministério das Comunicações sempre reconheceu a importância de ter uma solução para a interferência que seria causada entre o 5G no serviço de parabólica. Isso foi sempre apontado nas políticas públicas, nas portarias publicadas que delinearam a Anatel quanto ao 5G. Na nossa posição, claro que o maior leilão da história da Anatel, ele não poderia ter, nesse quesito, ainda mais na faixa mais cobiçada desse leilão, uma solução precária. Acho que isso seria ruim até para o próprio país, né? Daria uma certa insegurança jurídica para o investidor. E hoje nós estamos agora nessa segunda etapa da implementação, mas acho que o ponto crucial desse edital, pelo menos no tocante ao setor de radiodifusão, foi a certeira escolha da Anatel pela migração, escolha essa que veio inicialmente no voto do conselheiro Baigorre, né, antes de ser submetido o edital ao TCU, e novamente confirmado aí a 10 mãos, sob a relatoria do conselheiro Emanuel Campelo e, obviamente, com os acréscimos trazidos pelo conselheiro Moisés, acompanhado pela maioria do conselho. Essa, na nossa visão, foi a maior decisão até agora, mas nós vamos para a segunda parte, que é a implementação, onde, como bem o meu colega Abraão colocou, nós estamos diante de prazos desafiadores. Agora, na visão da Abratel, pelo menos, Anelisa, o que nós estamos enxergando aqui é que nós já temos um modelo bem delimitado, que foi o edital do 4G. Então, lá em 2014,
essa figura de ter uma empresa gestora, de a gente compartilhar a mesa junto com os colegas das telas, era algo muito novo, era algo que trazia um certo receio, mas olhando hoje como foi bem sucedido esse processo, nós já vamos saltar bem à frente com esse edital, a gente já saber como que vai ser mais ou menos essa criação da empresa gestora, do trabalho que foi feito no Gired, que muito provavelmente vai ser transportado para o GAISP. Então, embora esses prazos sejam extremamente desafiadores, nós temos plena convicção que será um trabalho árduo, mas diante de todo o histórico que nós tivemos bem sucedido, toda essa expertise que o setor de radiodifusão, o setor de teles carrega do leilão de 5G, nós teremos um processo extremamente bem sucedido. O único ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, acho que o próprio Abraão já bem colocou, é essa questão dos prazos. O conselheiro Moisés trouxe algumas inovações no voto dele, ele encurtou alguns prazos inicialmente propostos pelo conselheiro Baigorre, são prazos desafiadores. Agora, na nossa visão, nós temos certeza que a radiodifusão estará pronta para o atendimento de todos esses prazos. Inclusive, a nossa posição aqui da Abratel é que nós não vamos esperar, basicamente, a constituição do GAISP para a gente começar já a se debruçar sobre esses temas. Esses temas todos, como indicação de canais, entre todos os pontos cruciais do edital, já são pontos que nós já estamos trabalhando, já estamos analisando, estudando, para que quando for constituído o GAISP, a gente não leve, basicamente, o prazo que está previsto no edital, até 45 dias, até 90 dias. Não, isso vai ser um prazo máximo. A nossa ideia é o máximo de prazo que a gente puder encurtar para ter segurança que nós teremos ativação do 5G concomitante, assegurada a recepção do serviço TVRO na banda K1, serviço em tecnologia digital, levando mais cidadania para a população, nós vamos asseverar aqui do nosso lado. Então, basicamente, como considerações iniciais que eu tinha para colocar agora seriam essas e continuo aqui à disposição para o debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Samir. E eu passo a palavra, então, chamando o nosso convidado, o secretário Arthur Coimbra, e destacando aqui que a possibilidade, né, de que uma das obrigações do edital fosse justamente, associadas à faixa de 3,5, fosse justamente a migração das parabólicas, deveu-se à política do Ministério das Telecomunicações, que assim, né, o estabeleceu através de política pública. Então, bem-vindo, e secretário, obrigado, e te passo a palavra para abertura aqui no nosso painel. Obrigado, Ana Elisa. Boa tarde a todos os meus colegas de painel, também a todos que estão nos assistindo. Eu acho importante começar a falar exatamente por esse ponto, Ana Elisa, né, quando o Ministério das Comunicações estabeleceu a política pública para o leilão do 5G, digamos assim, houve uma orientação de que a agência devia buscar, né, aquela solução para o caso da interferência que se apresentasse de maneira mais eficiente, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista econômico. E não necessariamente, e a gente sempre procurou deixar isso muito claro desde o início, não necessariamente a melhor solução seria mais barata, né? Porque o que tem que ser feito é uma análise do custo-benefício das diferentes soluções. Então, a agência, de maneira muito empenhada e com muita seriedade, avaliou as diferentes opções, né, e decidiu, então, que o melhor modelo naquela discussão de ligação e migração seria, então, a migração da TVRO para a banda KU, porque isso traz uma série de benefícios, transbordamentos positivos para os usuários, né, do ponto de vista de interferência, também para a população como um todo, do ponto de vista de liberação, né, maior da faixa, né, de 3,5, e também para o próprio mercado de radiodifusão. Isso apresenta, então, novas possibilidades, uma possibilidade de digitalizar o sinal e uma série de coisas. E lembrando que a migração da banda C e da banda KU não é a única solução que a Anatel traz nesse edital. Existe uma solução também voltada, né, para sistemas profissionais, que prevêem a distribuição de filtros,
né, para então para que os sistemas operando na faixa contígua não sofram interferência decorrente do uso da faixa de 3.700, enfim, da faixa licitada para o IMT. É importante também salientar que o modelo brasileiro, esse modelo de licitação, que é a maior licitação que a Anatel já realizou, né, em toda a sua história, ele parte de uma série de aprendizados que a gente teve com os leilões de outros lugares do mundo. Então, nós tivemos, por exemplo, um entendimento de que nos outros lugares do mundo houve uma atenção muito grande à arrecadação e não tanto ao investimento. Então, as faixas que foram vendidas na Europa, você está falando de Itália, por exemplo, foi um caso bastante emblemático, mas também nos Estados Unidos, aqui nas Américas, foram leilões que arrecadaram muito dinheiro, mas que claramente deixaram as empresas em uma situação de caixa mais complicada para fazer investimentos. Isso acaba não retornando tão imediatamente em benefício à população. Então, o modelo do leilão brasileiro ele foca no aspecto não arrecadatório, o aspecto de investimentos, e ele já traz uma solução desenhada para a questão da interferência da banda C, né, com essa migração da TVRO, com essa migração para a banda C. Muitos países ainda não desenharam uma solução. Provavelmente o Brasil vai ter a faixa de 3,5 em uso muito antes de uma série de países que não previram solução ou não tem expertise que a Anatel tem, por exemplo, nesse processo que ela adquiriu com a faixa de 700 MHz no desligamento da TV analógica. Isso vai permitir que o Brasil recupere e ultrapasse uma série de países que já realizaram aí o seu leilão de 5G no mundo. E, por fim, já concluindo minha intervenção inicial, só lembrar que essa faixa de 3,5 GHz ela é uma faixa que já se tentou licitar ela no passado. Esses problemas de interferências não são novidades. Né? Se eu não me engano, a primeira tentativa ocorreu em 2006. Houve também uma ou duas tentativas de lá para cá, algumas mais outras menos, mas nunca foi possível por conta de uma falta de solução técnica para essa interferência. E aqui a gente tem que reconhecer que as aplicações do 5G na faixa de 3,5 trouxe a essa faixa uma percepção de valor de tal monta que aí sim foi possível desenhar um modelo de acomodação da importância da radiodifusão no Brasil. Então, se consegue se preservar o acesso, né, da televisão por satélite pela população ao mesmo tempo em que se faz uso da faixa de 3,5 para o IMT. Essas duas soluções elas precisam coexistir. É impossível, né, a gente seguir adiante sem preservar o interesse da população em ter acesso à TV por satélite. Muito obrigada, secretário. De fato, a gente já tem aqui uma visão ampla, né, de tudo que já foi discutido em relação a esse assunto, né, mas a SET optou por abrir o debate da sociedade justamente depois da divulgação do edital, né, então eu acho que esse é um momento para a gente falar aqui um pouquinho sobre o processo, né, sobre o que teremos, o caminho que teremos pela frente, já que algumas regras em relação a esse já estão postas, né? Então eu queria aqui destacar aqui aos nossos participantes do painel online aí, que a gente já está recebendo as perguntas, que vocês podem fazer as perguntas através dessa caixa aqui disponibilizada pelo chat, a gente vai ter chance de endereçar. E eu queria abrir aqui a pergunta para todos os participantes, que a gente já falou aqui um pouco sobre alguns riscos relacionados a esse processo como um todo, né, do edital como um todo, mas especificamente aqui a gente falou um pouco sobre associados a esse processo de migração das parabólicas domésticas, né?
Um deles, que já foi citado aqui pelos meus colegas do painel, é que os prazos podem ser antecipados, né? Existe uma previsão de antecipação da disponibilização do 5G nas capitais. Não há dúvida, a gente reconhece, né, o 5G como uma tecnologia muito importante para o país, mas, por outro lado, traz assim, a preocupação de como implementar. Então, eu queria ouvir aqui de vocês, primeiro, assim, que são os maiores riscos, né, associados a esse processo, ao leilão como um todo e ao processo de migração, né? E como é que a sociedade, né, as empresas de radiodifusão, as associações que estão aqui presentes e representadas podem ajudar para colaborar e para acelerar esse processo. Então, passo a palavra aqui, primeiramente, ao conselheiro Carlos Baiori. Obrigado, Ana. Bom, eu acho que, conforme já foi colocado, o principal desafio nosso para a implementação do 5G, especificamente na faixa de 3,5, é justamente esse processo da migração. Os prazos previstos pelo conselheiro relator, né, no vistante, na verdade, né, o conselheiro Moisés, que teve o voto que conduziu a decisão final, trouxe uma redução dos prazos. Entretanto, nós entendemos que, à luz da experiência que nós tivemos no processo de desligamento da TV analógica no Estado 700, esses prazos estão confortáveis, né? O Conselho Diretor entendeu que estavam confortáveis esses prazos, mas sem dúvida nenhuma eles são desafiadores. Tem toda a questão da definição de para qual satélite da banda KU que vai, para qual satélite vão migrar os sistemas hoje em banda C estendida. Então esse é um processo que ele conforme prevê o edital, de livre negociação, então é um processo negocial, mas é óbvio, né, quanto mais rápido esse processo acontecer, as coisas vão andando, né? É uma sequência de acontecimentos que precisam acontecer. Então, a gente tem essa questão da definição de para qual satélite que vão migrar, quem está hoje na banda C. Tem a questão do simulcast, né? Como começar o simulcast. Depois a identificação das famílias que vão receber, toda a parte de comunicação da EAF para que essas famílias vão receber os seus kits em KU. Então, assim, eu acho que esses são os grandes desafios. É mais ou menos os mesmos desafios que foram vistos hoje foram vistos na EAD, no processo de migração 700, mas conforme colocou o nosso colega Abraão aí, com alguma maior complexidade. As TVROs, a gente não tem muito controle de onde elas estão. É um tipo de equipamento que não exige qualquer tipo de registro na Anatel, então a gente não sabe exatamente onde estão os usuários da TVRO. Então vai ser necessário todo um processo de comunicação antes para garantir que aqueles que têm direito a receber fiquem sabendo que têm direito a receber, e também imaginar um processo posterior, alguém que não receber, que tinha direito a receber, era elegível a receber o kit KU, não o recebeu, não tem mais o sinal, como é que ele pode buscar esse kit? Então, acho que esses são os principais desafios. O principal desafio é garantir que as famílias brasileiras que têm acesso pela banda C continuem tendo acesso à comunicação, ao acesso ao conteúdo, à radiodifusão pública aberta. Enfim, eu acho que esse é o principal desafio, porque a gente tem, eu já falei isso num outro evento, a gente tem um serviço 5G, que é um serviço de ponta, uma plataforma tecnológica para desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento mas ao mesmo tempo a gente tem famílias carentes que estão penduradas na banda C, muitas vezes como única forma de acesso à comunicação, e a gente não pode ir para o futuro da inovação tecnológica abandonando essas famílias no passado. Então, eu acho que o maior desafio é como conjugar esses dois objetivos da política pública, ao mesmo tempo trazer a melhor tecnologia para o consumidor, em termos de tecnologia do 5G, né, tecnologia celular, mas ao mesmo tempo garantindo o acesso das suas famílias
elegíveis, famílias carentes elegíveis a receber os kits KU. Acho que esses são os principais desafios. Obrigado. Obrigada pela descrição do processo. Queria abrir aqui a comentários dos outros palestrantes e já deixo aqui aberta a palavra ao secretário Arthur para comentar sobre esses riscos aí associados ao leilão e ao processo de migração das parabólicas. Obrigado, Elisa. Acho que o conselheiro Baigorre foi bastante feliz na exposição panorâmica dos elementos mais importantes do processo. Minha leitura é bastante convergente com a que ele apresentou. Só faço a ressalva de que boa parte desses desafios serão enfrentados, mal ou bem já foram enfrentados de maneira análoga no processo de digitalização da TV. Então, muito da curva de aprendizagem já foi vencida, né, alguns anos atrás, né, por meio do feito brilhantemente por todos que estavam aí no GERED e na EAD. De forma que o know-how já se adquiriu. É claro que existe sempre um desafio de ter informações mais ou menos precisas e ter uma boa comunicação com o público-alvo da política, né, para que seja possível efetivamente atender essas pessoas tempestivamente, substituir, né, os seus kits, as suas antenas parabólicas por kits da banda KU. Mas tirando esse processo, né, temos um caminho crítico, que é o que foi já falado também, que é a seleção do satélite ou dos satélites a serem, então, alvo da migração, né, satélites que operam em banda KU. Eu entendo que os prazos previstos no edital, como a própria Anatel já fez vários estudos, são não só plenamente factíveis, como ainda podem ser beneficiados de um trabalho imediato antes da instalação formal do GAISP, né, que seria o grupo responsável por isso. Quer dizer, antes mesmo desse grupo ser instalado, a partir do momento que a gente já tenha uma ideia dos vencedores da licitação, já é possível começar as conversas e os trabalhos para a implantação de todo esse processo. E eu tenho certeza que várias das associações já também iniciaram essas conversas e esses estudos para a gente ganhar tempo e fazer o trabalho da maneira mais rápida possível e da maneira mais eficiente possível. Eu acho que está no mudo, né, Elisa? Obrigada, secretário, e abro aqui a palavra às associações que foram citadas, em especial, o Samir já tinha se antecipado aqui em afirmar, né, o compromisso em antecipação dos trabalhos, e pergunto, então, aos meus colegas do setor, quais são esses riscos associados ao processo e o que a gente pode fazer para trabalhar e para acelerar. Bom, acho que a questão da antecipação do prazo é algo que já está no nosso radar desde o início da publicação do edital. Então, como eu bem falei, nós não vamos esperar provavelmente dezembro, quando for constituído o GAISP, para se debruçar sobre as decisões que cabem à radiodifusão. Acho que uma decisão certeira do edital também foi deixar essa escolha de satélite para o setor de radiodifusão. Isso as emissoras de televisão já estão fazendo. Essa é uma decisão que cabe exclusivamente às emissoras e não às associações, até porque você está tratando diretamente no modelo de negócio de cada empresa, por isso que cabem às emissoras. E outro ponto que chama atenção se o setor também não indicar o satélite, não indicar os canais, a Anatel irá indicar, e esse prazo irá se postergando. Então, quanto mais cedo a radiodifusão se preparar para ter madura decisão para qual satélite ou para quais satélites o sinal da banda C irá, e assim mesmo a indicação do canal, mais rápido a gente vai conseguir andar nesse cronograma. Outro ponto fundamental, por exemplo, constituição da EAF. A EAF somente vai a campo fazer pesquisa de preço após a constituição da empresa.
E hoje, se a gente olha 2014, na época da constituição da EAD, nós temos um ambiente de negócio completamente diferente. O tempo de abertura de uma empresa hoje não é o mesmo que nós tínhamos no passado. Então, quanto mais cedo nós nos anteciparmos a constituir a EAF, fazer as indicações que cabem à radiodifusão, mais segurança nós teremos de que, de fato, nós teremos uma migração com segurança, ativando o 5G e o mais importante para nós, assegurando que nenhum brasileiro, principalmente do cadastro único, que é mais vulnerável, que depende desse sinal para ter acesso à cultura, à informação e entretenimento gratuitos, que ele não ficará para trás. Então, acho que a nossa grande missão é já nos debruçarmos sobre esses temas e não deixarmos para a última hora para tomarmos as decisões. Acho que outro ponto fundamental, olhando já o bem-sucedido trabalho do Giretti, alguns subgrupos técnicos foram criados no Giretti justamente para dar vazão e uma maior decisão nesses processos. Então, esses pontos também nós já podemos ir pensando, a partir de agora, que subgrupos são necessários serem constituídos para agilizar esse trabalho. Então, a radiodifusão, pelo menos do nosso lado da Bratel, a gente já se encontra debruçado sobre esses temas para a gente ter as decisões o mais rápido possível. Obrigada, Samir. Abraão, quer comentar? Sim. Bom, eu concordo com a visão de que temos um caminho de aprendizado, na realidade, já de conhecimento dado ao aprendizado oferecido pelo leilão dos 700. Por outro lado, né, com uma sequência de atividades maior e mais diversas. Mas também queria trazer em tela que a gente está vivendo um momento, eu diria, uma pressão de uma conjuntura atual que vem, de certa forma, e olha que num momento trazida pela crise, pela pandemia, mas que desencadeou uma série de acontecimentos e que alguns desses vêm somatizando para oferecerem algumas dificuldades. Eu diria e apontaria, inclusive, né, esta conjuntura que vem eventualmente obstaculizando ou travando ações e agendas, ela impõe novos desafios. E no momento que, aparentemente, no país, a gente vai num caminho, felizmente, né, de melhoria da expectativa com relação à pandemia, mas se a gente pensar, por exemplo, para a obtenção dos kits, né, a gente vem assistindo uma dificuldade, né, logística na disponibilização de insumos, né, a gente vê mais fortemente na indústria de automóveis, mas também na indústria de eletroeletrônicos, principalmente ligados a fornecimento de semicondutores. Ou seja, temos aí um panorama que não está somente na nossa mão, imaginando que o mundo todo vai andar fortemente, e essa é a nossa expectativa, mais do que isso, a torcida, né, de que vai andar fortemente num caminho de flexibilizar as ações de uma forma geral, tanto da indústria, né, como das diversas ações de mercado. Mas é um cuidado, sem dúvida, que a gente precisa estar muito atento e que talvez, né, sejamos impactados não necessariamente com uma oferta nossa para modificação do cenário. Por outro lado, também eu acho importante, positivo, e também trago aqui como reforço, é que temos aí, do histórico das ações do passado, a composição de grupos, e eu acho isto fundamental, a gente já ir tratando, né, para ter um foco mais preciso dos subgrupos, né, quem sabe até com um pouco mais de autonomia, mas com subgrupos que estejam mais focados neste tema, em particular estamos falando da migração das parabólicas, né, mais focados a este tema, com ações, com participantes, atores participantes mais especialistas possíveis, mas pelo menos mais relacionados ao tema, para darmos celeridade às tratativas e evitarmos eventuais ruídos ou idas e vindas, enfim. Essa observação quanto e importantíssimo, né, as lições aprendidas, né, do edital passado, eu acho fundamental. E essas seriam as colocações que eu deixaria como possibilidades de mitigação desses riscos, né? Primeiro, uma atenção
grande para esta formação, e concordo plenamente com o Samir. Tudo aquilo que pudermos irmos antecipando é fundamental e será amplamente muito bem-vindo, eu diria. Obrigada, Abraão. Para a gente dar aqui dinamismo no painel, a gente vai fazendo um ping-pong agora com as perguntas que chegaram. Algumas são direcionadas, algumas estão em aberto, e aí eu abro a palavra para quem quiser comentar em cima desses pontos, tá? A gente tem aqui algumas questões bem objetivas. Queria agradecer ao Robson Tavares, da CNT, que nos pergunta sobre a regulação do TVRO em CAU, né? Se passará a ser um serviço regulado e quais são os difusores terão que cumprir, ou seja, uma preocupação de quem é emissora de entender um pouco e estar preparado para esse processo. Eu acho que é mais para os reguladores aqui. Quem quiser, está aberta aqui a palavra. Bom, Elisa, eu peço licença para responder essa pergunta, mas se o conselheiro Carlos Bagor quiser falar de mim, fica à vontade. Não, Arthur, pode ir, eu ia justamente passar a bola para você. Tá, ok. Obrigado. Bom, esse assunto, de fato, ele decorre de uma recomendação do TCU, né, Tribunal de Contas da União, porque, de fato, a TVRO, né, no Brasil, ela nasceu e cresceu como um fenômeno social à margem da estrutura regulatória, digamos assim, ou pelo menos fazendo uso, né, de uma liberdade regulatória que foi encontrada na época. São links, em rigor, privados, mas sem codificação de sinal de televisão, que passaram a ser capturados, né, pela população, sobretudo por aquelas pessoas que não tinham acesso à televisão, radiodifusão terrestre. E isso foi crescendo, se fortalecendo no Brasil e virou um fenômeno de grande importância social. Para o TCU é que, em não havendo uma regulamentação sobre isso, alguns parâmetros desse serviço são incertos. E a preocupação do TCU é especialmente com a gratuidade desse serviço. Se TVRO é algo que é gratuito, qual é o elemento normativo, regulatório que garante isso? É uma preocupação do TCU. Né? O edital do 5G amarra isso muito bem. Né? Tem essa exigência de gratuidade nesse processo de migração, mas, de fato, seria mais coerente com o ambiente regulatório se houvesse, né, uma norma de caráter geral e abstrato a respeito desse serviço. É claro que a área do Ministério das Comunicações responsável por isso não é a minha, não é a Secretaria de Telecomunicações, mas seria mais propriamente talvez a Secretaria de Radiodifusão. O secretário Maximiliano já vem estudando o assunto com muito interesse, muita atenção, já vem considerando essa recomendação do TCU. Agora, é muito cedo para a gente dizer qual vai ser o conteúdo dessa regulamentação. Eu já visto que o assunto ainda está sendo estudado em caráter incipiente. É algo que certamente vai passar por uma consulta pública, quer dizer, não tem como a gente antecipar muito mais do que isso, até mesmo porque o conteúdo dessa regulamentação de fato ainda não existe. Tá mudo, Baigorre, por favor. Pronto, acho que saiu. Quanto à parte da Anatel, que eu posso, assim, primeiro, o secretário Arthur foi muito feliz também na sua colocação. Acho que a parte de regulamentação, digamos, do conteúdo mesmo, e das regras gerais, da codificação, que foi um ponto trazido pelo Tribunal de Contas da União, de fato cabe ao Ministério das Comunicações. Eu não vejo muito o que ser regulamentado pela Anatel, uma vez que, por exemplo, a parte que a gente fala mais de licenciamento de estações e tudo mais, não é algo que a gente exigiria, a gente costuma exigir, no caso das TVRO, se a gente fizesse uma analogia com o sistema DTH, Direct to Home, que é do SEAC, que também é uma tecnologia possível. Então, a princípio, eu não vejo
muito espaço para regulamentação por parte da agência. É óbvio, mas se for necessário, deve ser algo, no meu entender, mais focado nas condições técnicas dos equipamentos, certificação de equipamentos, coisas dessa natureza, mas nada algo que regule diretamente os radiodifusores, os transmissores em si. Obrigado. Obrigada pela complementação. Eu tenho aqui uma outra pergunta. Essa está mais dirigida ao conselheiro Baigorre, justamente porque ele falou um pouco das próximas etapas, o que acontece esse mês ainda e a questão do leilão em si. Obrigada, Eduardo Padilha. Ele pergunta em que mês deve ser constituído o GAISP, ou seja, está preocupado aí com o cronograma. Bom, obrigado, Ana. Enfim, eu vi no nosso grupo que essa pergunta ia chegar, então corri aqui para ver os prazos do edital. Assim, tem muita incerteza ainda, tem vários prazos que dependem, por exemplo, a assinatura dos termos, as partes dos proponentes envolvidos, os proponentes ganhadores, eles sempre podem, digamos, apresentar recurso, coisas que podem atrapalhar um pouco isso, mas assim, a nossa expectativa, eu até verifiquei isso com a área técnica responsável, a expectativa é que em dezembro a gente já tenha a constituição do GAISP. Esse é o prazo que me foi passado, assim, eu estou vendendo o peixe que me venderam, mas eu acho que é um prazo bastante razoável. Eu acho que em dezembro a gente consegue, é óbvio, num cenário que não tenha nenhum tipo de turbulência no caminho, mas a gente está bastante confiante de que em dezembro a gente consegue instituir o GAISP e já começar as primeiras definições, os primeiros debates, e certamente a BERT e a Abratel fazendo esse trabalho que o Samir e o Abraão mencionaram de já ir antecipando discussões, já formando consensos dentro da radiodifusão, isso com certeza ajuda com que os trabalhos do GAISP e os prazos com que estamos trabalhando possam ser cumpridos e até mesmo antecipados, conforme já destacou o secretário Arthur. Excelente, muito obrigada. A gente tem uma outra pergunta aqui relacionada justamente ao GAISP, né? Assim, o que são elementos chaves para que o GAISP alcance o mesmo sucesso que o GIRED teve em todo esse processo? Ao longo do debate aqui a gente falou muito em como os prazos estão curtos e como o próprio processo de constituição da EAF é um fator crítico do processo. Então, usando aqui um pouco das lições aprendidas, eu abro aqui quem quiser comentar em relação a esse ponto, né? O que é fator de sucesso que pode ajudar a que o GAISP tenha sucesso nesse processo? Bom, eu não participei muito, na verdade não participei de nenhuma reunião do GIRED, então eu vou pedir ajuda para o Samir, que está lá, figurinha carimbada no GIRED, mas enfim, o que eu acho? Pelo que eu acompanhei dos debates, favor. O que eu imagino, né, o que eu vejo dos debates do GIRED, né, assim, não participei das reuniões, mas você vê aquela confusão armada dentro da Anatel, então assim, o que eu percebo que é o principal componente para que as coisas andem é a disponibilidade para encontrar consensos, né? É óbvio que no GAISP agora a gente vai ter uma diversidade maior de pessoas, né? Então, assim, de grupos, de representações, vamos ter o pessoal, que nem no 700 tinha radiodifusão e telecomunicações, proponentes vencedores, né? Grandes players, mas também teremos participação dos representantes dos lotes regionais, ou seja, geralmente empresas pequenas, né? Tinha Algar no grupo do GIRED, né? Mas assim, também teremos o pessoal do setor de satelital. Então, assim, a diversidade é maior. Então, assim, encontrar consensos numa diversidade maior é sempre um desafio. Agora, eu tenho certeza que se todos estiverem imbuídos de encontrar esse consenso, de ceder, às vezes, num ponto, eu acho que é bem possível, bem provável que os consensos sejam alcançados. E eu acho que essa predisposição ao diálogo que é o principal fator na minha visão, que não tenho quase experiência nenhuma no assunto, para que o GAISP funcione adequadamente. Mas certamente o Samir vai poder falar mais, que ele participou bastante do GIRED.
Bom, obrigado, Baigorre, mas eu acho que assim, eu acho que você foi tão certeiro que nem sobra muita coisa aqui a acrescentar. Mas eu queria só colocar um exemplo prático sobre o GIRED. Eu fiz parte inicialmente do GIRED como representante do governo federal, né? Na época eu estava na Secretaria de Radiodifusão. E quando foi criado o GIRED, quando foi destinado o saldo para a limpeza da faixa de 700, a distribuição de kits para a população do cadastro único, a expectativa que se tinha, pelo menos à época, e isso existia essa previsão no edital, era de que haveria uma necessidade das teles fazerem novos aportes para complementar essa política pública. O que nós olhamos hoje é que esse processo foi tão bem sucedido que o que na verdade aconteceu foi o contrário. Nós tivemos um saldo remanescente dessa primeira etapa do projeto. E aí eu já entro no segundo ponto de observação aqui relacionado ao GAISP. Com esse saldo remanescente, foram apresentados 2 projetos que hoje já está em fase de implementação, que é o programa Digitaliza Brasil, que está levando a TV digital para os municípios que ainda não possuíam o sinal de televisão digital, e o projeto Amazônia Conectada. E esses 2 processos, eles só foram bem sucedidos e estão sendo implementados porque no âmbito do GIRED foram criados subgrupos técnicos para cuidar especificamente desses temas. Então, outro ponto que eu acrescento que vai ser fundamental, crucial para que o GAISP seja bem sucedido, além da antecipação dos prazos, é justamente nós já analisarmos quais subgrupos devem ser criados para que a gente tenha grupos ali especializados em determinados temas para já levar uma decisão consensuada para o GAISP, para que de fato o GAISP seja um ambiente de deliberação de decisões de consenso, que a gente não abra espaços para dissenso. Então, a escolha desses subgrupos técnicos, pela experiência que nós tivemos no GIRED, acho que ela será muito bem-vinda e muito bem sucedida no âmbito do GAISP. Muito obrigada. Não sei se o Abraão está falando, está em mudo. Eu abri aqui. Estou em mudo ainda? Ainda não, pode nos ouvindo. Não, o Samir complementou brilhantemente, era também a minha, quer dizer, é também a minha visão, a visão da Bert, fundamental complementar, né, eu diria, com esses subgrupos e com isso, descentralizar as discussões para subsidiar a tomada de decisão através de grupos de trabalho especialistas, específicos, focados nesses diferentes temas, né, nessas diferentes frentes, nessas diferentes obrigações, e eu diria com uma autonomia parcial compatível, né, para a execução da tarefa. Isso tem sido assim, e principalmente com foco desses 2 últimos projetos que o Samir citou, e tem dado muito bons resultados. Eu acho que este pode ser, sem dúvida, um fator de sucesso. E eu diria mais, eu acho que isto é caminho crítico para o fator de sucesso. Se a gente deixar para que todas as discussões e as tomadas de decisão aconteçam nas reuniões gerais, isso, com certeza, além de ruídos e eventuais necessidades de novas reuniões para novas discussões, atrasam bastante o processo, né, e, eventualmente, não trabalham por construir consenso, né? Eu acho fundamental e corroboro completamente com a proposta do Samir. Sem citar, Muito obviamente, obrigada. desculpe, só complementando, sem citar tudo que já foi trazido também pelo conselheiro, pelo secretário, eu acho que isso fecha aí e complementa. Muito obrigada. Eu queria agradecer. A gente está chegando ao final do tempo do nosso painel. Eu queria novamente agradecer a todos os debatedores de hoje. A gente está tratando de um tema super amplo, super complexo, então certamente a gente não teve chance de abordar todos os aspectos. Deixo 30 segundos para considerações finais ou para endereçar algum ponto que eventualmente não tenha sido coberto nas falas até agora, começando então aí pelo meu colega da Bert, se tem algum ponto que a gente, enfim, para fazer um fechamento do painel e aí, na sequência, todos os demais. Tá mudo, Abraão? Desculpe, eu queria só, mais uma vez,
agradecer e parabenizar a SET pela iniciativa, né, e aproveitar a oportunidade para reforçar que os nossos canais de comunicação na BERT permanecem abertos e teremos o maior prazer de receber e responder aqueles que quiserem fazer uso dos canais. Apenas para complementar, eu acho que o Samir, inclusive, já citou, e é importante, isso tem se tornado um mantra aqui para nós da Radiodifusão, né? Se no passado, no edital de 700, a gente tinha a visão de que nenhum brasileiro deveria ser deixado para trás sem ter oportunidade de fazer uso da TV digital terrestre, esse agora também é o nosso lema, né, daqui para frente, no que diz respeito à TVRO. Nosso lema seguirá o mesmo, de que nenhum brasileiro fique, e principalmente aqueles que têm mais dependência econômica, fique sem acesso ao sinal de televisão por satélite. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde a todos. Obrigada. Samir, para o encerramento? Obrigado, Nelisa. Mais uma vez, gostaria, em nome da Abratel, agradecer a oportunidade e só fazer um registro aqui. Eu acho que 2 palavras que nós mais utilizamos nessa palestra hoje complexo e desafiador. Claro, vai ser um momento de bastante trabalho, os prazos são desafiadores, o processo é complexo, mas nós temos bastante segurança de que esse será um processo que será implementado dentro dos prazos, sem nenhum tipo de turbulência. Eu acho que um bom termômetro disso a gente pode colocar nas decisões do Ministério da Anatel. Eu coloco que esse edital foi aprovado em tempo recorde, desde quando ele foi deliberado lá em fevereiro, com voto do conselheiro Baigorre, até a aprovação do edital no TCU e o retorno dele para a votação final até ser publicado. Eu acho que isso foi histórico. O maior leilão da história foi colocado num prazo extremamente curto. Então isso demonstra a segurança que a Anatel tem tratado o tema, que o Ministério vem tratando. A Radiodifusão está atenta e eu acho que embora seja realmente extremamente desafiador, mas temos plena segurança de que esse será um processo implementado da mesma forma como foi implementado o 4G no Brasil, concomitante com o desligamento do sinal analógico. E esse mantra que o Abraão colocou, realmente vai ser a nossa marca nesse projeto. Nós não vamos deixar nenhum brasileiro para trás, ainda mais se nós olharmos que hoje, segundo os dados do novo Auxílio Brasil, nós tivemos um acréscimo de 2 milhões de brasileiros nessa base. Então, é mais do que a nossa missão de assegurar que nenhum desses brasileiros ficará sem o acesso ao serviço aberto e gratuito da Radiodifusão. Muito obrigado. Obrigada. Considerações finais, conselheiro, por favor. Obrigado, Annelise. Primeiro, agradecer o convite da SET, agradecer a participação dos panelistas, aqui o Abraão, da BERT, o Samir, da Abratel, e meu amigo Arthur Coimbra, do Secretário de Telecomunicações. De fato, o que você colocou, Annelise, tem vários pontos que, se a gente fosse aprofundar em cada um deles, precisaria de mais de um dia para debater todos, mas, de fato, eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil, é uma oportunidade tanto para trazer desenvolvimento tecnológico, conforme eu falo, o 5G não é só um celular mais rápido com uma internet melhor, mas ele é uma plataforma que permite o surgimento de novos modelos de negócio em novos setores da nossa economia que ainda hoje não se aproveitam da digitalização, enfim. Então, acho que o 5G traz uma grande oportunidade para o Brasil, para a indústria brasileira, para o agro brasileiro, para a mobilidade urbana, para a saúde, e ao mesmo tempo também traz, digamos assim, benefícios para a população mais carente. Só por meio do recebimento dos KUs, conforme está previsto na política pública, mas também por meio dos compromissos de cobertura que foram estabelecidos pela Anatel, seguindo a orientação do Ministério das Comunicações, para levar a cobertura 4G e 5G para todos os municípios brasileiros, para levar o 4G para uma série de distritos que hoje não tem qualquer conectividade por meio do celular, para levar a ótica para diversos municípios que hoje não têm uma banda larga com uma qualidade adequada em razão de terem sistemas de rádio chegando ali. Enfim,
para levar conectividade para uma série de trechos de rodovia que hoje estão em áreas de sombra. Então, acho que é um edital que, pela sua característica não arrecadatória, conforme foi bem destacado pelo Arthur Coimbra, ele vai trazer uma série de benefícios para a sociedade brasileira, e eu acho que esse é o grande potencial, é a grande entrega que o governo está fazendo para o Brasil nesse momento. Obrigado. Muito obrigada, conselheiro. Agradeço as palavras finais de encerramento do secretário. Bom, Elisa, serão breves. Devo dizer que, reverberando, né, aquilo que o Samir falou, de fato, houve um empenho muito grande do Ministério, da Anatel e do TCU numa aprovação expedita, né, desse edital, claro, com toda a segurança e todo o debate que se mostrou necessário, porque houve uma percepção de que a cada mês que o Brasil fica sem o 5G, significa mais um mês sem ter o ganho econômico decorrente do 5G, né, e sem que o 5G se transforme em veículo de aumento da produtividade e crescimento econômico do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, quero destacar que antes, né, da Anatel aprovar o edital enviar para o 5G, esse edital foi estudado e trabalhado de maneira muito detalhada ao longo de quase 2 anos, se não um pouco mais, dependendo de quando se começa a contar, pela Anatel, né, com estudos e avaliações e propostas e cálculos, tudo de maneira bastante sólida e meticulosa, e de fato a agência foi muito feliz no desenho desse edital, né, porque eu entendo que ela de fato conseguiu chegar numa espécie de ótimo de Pareto, permitindo que com esse instrumento a população brasileira comum saia melhor em todos os seus segmentos. Então as pessoas vão ter mais acesso à internet e as pessoas vão ter mais acesso à televisão em maior quantidade e melhor qualidade graças a esse edital. É um muito, muito positivo de toda a equipe da agência. Muito obrigada, toda a equipe da SET. Em nome da SET, né, agradeço a participação dos nossos convidados hoje. A gente está encerrando esse painel SET Experience e deixo aqui o convite para que vocês continuem acessando os canais digitais da SET, onde a gente vai continuar colocando as informações relevantes sobre esse assunto. Muito obrigada pela participação de todos e até o próximo encontro no SET Experience.